estudantes do quinto ano, que bom tê-los aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Vamos verificar os materiais que usaremos na nossa aula de hoje? Então, caderno ou uma folha para registro, lápis, borracha, apontador e o lápis de cor. Agora eu vou pedir para que você registre no seu caderno a data de hoje, aula 39 de língua portuguesa. Registrou? Então agora vamos relembrar o que aprendemos na nossa aula anterior? Primeiro, eu pedi para que você descobrisse entre 4 imagens qual era a imagem que não conferia com o tema do nosso conto. Em seguida, eu li o conto com vocês, da Rosane Pamplona, do livro Novas Histórias Antigas, e você levantou hipóteses do que aconteceria no desenrolar da história. Depois, eu revelei o título do nosso conto, A Serpente de Ouro. Realizamos uma atividade onde você deveria ler o texto e levantar uma plaquinha. Se todas as informações estivessem de acordo com o texto, você levantaria a placa de verdadeiro. Caso tivesse alguma informação errada, que não condizia com o conto, você levantava a plaquinha de falso. Apresentei a vocês as características do conto, que é uma narrativa breve, dividida em parágrafos, tem começo, meio e fim. É um texto ficcional, onde é fruto da imaginação da autora. Possui um conflito, que é um problema que deve ser resolvido no decorrer da história. E para finalizar, eu propus um desafio, onde você tinha que relacionar o personagem à ação dele lá no conto. Então agora nós vamos retomar a sequência, A Serpente de Ouro. E para a nossa primeira atividade, eu preciso que você faça um registro aí no seu caderno. Que você coloque lá, atividade 1 e enumere, do 1 ao 6, tá? Para isso eu vou dar um tempo para o seu registro e eu já volto.
Conseguiu fazer o registro? Então agora a professora trouxe aqui o texto fatiado para vocês, partes do texto, e eu vou fazer a leitura juntamente com vocês. O negociante, quando deu pela falta do seu tesouro, prometeu uma recompensa de 10 moedas de ouro a quem encontrasse a caixa. Vamos ver o segundo trecho? Certa vez, um negociante muito rico esqueceu em meio à balbúrdia de um leilão uma caixa com moedas de ouro e uma joia, uma serpente de ouro. E mais um trecho, vamos ver? Um homem pobre viu uma caixa esquecida e, sem saber a quem pertencia, levou-a consigo. Você percebeu que o nosso texto não está organizado na ordem que os fatos aconteceram lá na história? Então agora eu vou dar uma atividade para você. Você irá organizar esse texto, mas não precisa copiar todas as frases. Você vai organizar colocando o símbolo de cada frase. Qual é o primeiro? Como que a história começou? Qual é o primeiro trecho que tem que aparecer lá no texto? Será o que está com o símbolo do círculo, da nuvem, do triângulo? Só isso que você precisa registrar para mim agora, tá? Então eu vou deixar aqui na tela o texto e você vai fazer esse registro. Um tempinho para você poder fazer a leitura e registrar. Você conseguiu lembrar da ordem da nossa história, do nosso conto? Então agora vamos corrigir juntos. O negociante, quando deu pela falta do seu tesouro, prometeu uma recompensa de 10 moedas de ouro a quem encontrasse a caixa. Será que esse é a introdução do nosso conto? É assim que começa? Não, né? Então vamos colocar ele aqui embaixo e vamos ler o outro. Certa vez, um negociante muito rico esqueceu em meio à balbúrdia de um leilão uma caixa com moedas de ouro e uma joia, uma serpente de ouro. É assim que começa o nosso conto, quando o negociante esquece a sua caixa com as suas moedas e a sua joia, né, que era a serpente de ouro, lá na balbúrdia de um leilão. Vamos para o próximo? Um homem pobre viu uma caixa esquecida e, sem saber a quem pertencia, levou-a consigo. Então, quem encontrou a caixa? Foi o homem pobre. Então, o triângulo seria aqui a segunda parte. Então, como que finalizou esse trecho? O negociante, quando deu pela falta do seu tesouro, prometeu uma recompensa de 10 moedas de ouro a quem encontrasse a caixa. Foi fácil para você fazer esse registro? Então agora eu vou propor mais 3 trechos do texto para você fazer a mesma atividade, tá? Então vamos ver aqui a primeira parte.
O homem pobre procurou o rei, que mandou chamar um velho filósofo conhecido por sua sabedoria e senso de justiça para resolver o problema. Vamos ver qual é a próxima frase? O pobre procurou um negociante para devolver a caixa, mas ele se arrependeu da promessa e resolveu ludibriar o pobre homem. E a última? O rei perdoou o negociante e ordenou que desse ao pobre as 10 moedas e a valiosa serpente de ouro como recompensa pelas injúrias que sofreram. Então, novamente, você irá reorganizar as frases, colocando o símbolo que representa cada uma delas na ordem em que os acontecimentos aparecem lá no conto, tá bom? Vou te dar um tempo e eu já volto. Você fez a atividade? Então vamos corrigir juntos? O homem pobre procurou o rei, que mandou chamar um velho filósofo conhecido por sua sabedoria e senso de justiça para resolver o problema. Será que já foi o rei? Ele já foi atrás do rei para ele resolver? Acredito que não seja essa o trecho que vem agora. O pobre procurou o negociante para devolver a caixa, mas ele se arrependeu da promessa e resolveu ludibriar o pobre homem. Ah, sim, então o homem pobre encontrou a caixa com a fortuna lá em meio à balbúrdia do leilão, e quando ele ficou sabendo que quem era o dono da caixa, ele foi para devolver, mas o negociante se arrependeu e não quis dar a ele a recompensa pela caixa. Então essa é a primeira parte, por aqui. O rei perdoou o negociante e ordenou que desse ao pobre as 10 moedas e a valiosa serpente de ouro como recompensa pelas injúrias que sofreram. Acho que não é essa parte, né? Então só pode ser essa daqui. O homem pobre procurou o rei, que mandou chamar um velho filósofo conhecido por sua sabedoria e senso de justiça para resolver o problema. Então, como o homem pobre não sabia como resolver, ele procurou o rei. O rei, também não sabendo o que seria melhor como solução a essa situação, chamou esse filósofo, porque ele era conhecido por sua sabedoria, o seu senso de justiça. E o rei, então, perdoou o negociante e ordenou que desse ao pobre as 10 moedas e a valiosa serpente de ouro, como recompensa pelas injúrias que sofrera. Então, depois de tudo, o rei ouviu as duas partes e percebeu que tinha algo errado, o negociante havia mentido. Então, ele deu as 10 moedas para o homem pobre e ainda mais, como recompensa, a serpente de ouro. Você conseguiu fazer? Então, agora, olha lá. Vamos corrigir juntos, para ver a ordem correta da história. Certa vez, um negociante muito rico esqueceu, em meio à balbúrdia de um leilão, uma caixa com moedas de ouro e uma joia, uma serpente de ouro.
Um homem pobre viu uma caixa esquecida e, sem saber a quem pertencia, levou-a consigo. O negociante, quando deu pela falta do seu tesouro, prometeu uma recompensa de 10 moedas de ouro a quem encontrasse a caixa. O pobre procurou o negociante para devolver a caixa, mas ele se arrependeu da promessa e resolveu ludibriar o pobre homem. O homem pobre procurou o rei, que mandou chamar o velho filósofo, conhecido por sua sabedoria e senso de justiça para resolver o problema. O rei perdoou o negociante e ordenou que desse ao pobre as 10 moedas e a valiosa serpente de ouro como recompensa pelas injúrias que sofrera. Agora, eu vou dar um tempinho para que você possa conferir lá no seu caderno as suas respostas. É importante deixar o registro correto. Então, vai lá no seu caderno e confirma se está tudo certo. Conseguiu conferir as atividades? Viu se está tudo certo? Então vamos para a atividade de número 2, compreendendo as palavras. Para essa atividade, você vai precisar fazer o registro de algumas palavras no caderno. Então eu vou mostrar para vocês. Número 2. Ligue. Balbúrdia, apregoar, ludibriar, litigantes, e injúrias. Agora, você vai fazer igual a professora fez aqui. De um lado da folha, você vai copiar estas palavras. Vai deixar um espaço no meio e vai registrar as próximas palavras aqui, em uma segunda coluna. Depois eu vou deixar um tempo e você vai fazer esse registro igual eu expliquei aqui, tá bom? Então vamos ver quais são as palavras que vão vir na segunda coluna? Partes interessadas. Insultar. Algazarra. Divulgar. E enganar.
Então, aqui do lado esquerdo, quais são as palavras que você vai precisar registrar? Balbúrdia, apregoar, ludibriar, litigantes e injúrias. Na coluna da direita, você vai registrar partes interessadas, insultar, algazarra, divulgar e enganar. Faz o seu registro e eu já volto para a gente realizar a atividade juntos. Registrou todas as palavras aí no seu caderno? Então agora a nossa atividade vai ser ler a palavra aqui da nossa coluna da esquerda, daí nós vamos procurar o seu significado e ligá-la à palavra que está aqui na coluna da direita e que tem o mesmo significado que a palavra que está aqui desse lado. E essa palavra tem que ter o mesmo sentido, porque nós vamos usá-la numa frase do texto, então não pode mudar nem alterar o sentido da frase, tá bom? Então vamos lá? Certa vez, um negociante muito rico esqueceu em meio à balbúrdia de um leilão uma caixa de moedas de ouro. Balbúrdia. Você já tinha ouvido essa palavra antes? O que será que é balbúrdia? Vamos ver o que o dicionário nos diz? Balbúrdia. Confusão muito barulhenta. Algazarra. Quem está causando esta balbúrdia na rua? Então, balbúrdia é uma reunião de pessoas falando muito alto, muito barulho, uma confusão, né? Então, qual será a palavra que pode substituir a palavra balbúrdia? Partes interessadas pode substituir balbúrdia? Insultar, algazarra, divulgar ou enganar? Qual será dessas palavras
que pode substituir balbúrdia lá no nosso texto? Pensa aí um pouquinho, vamos ver? Então, a palavra que pode substituir balbúrdia é algazarra. Algazarra é essa, uma confusão, muitas pessoas juntas falando ao mesmo tempo e muito alto, né? Então, vamos ver lá no nosso texto agora como que vai ficar? Ó, liga lá no seu caderno e vamos ver como ficou. Certa vez, um negociante muito rico esqueceu em meio à algazarra de um leilão uma caixa de moedas de ouro. Você percebeu? A palavra tem o mesmo sentido, não mudou a nossa frase. Vamos para mais uma? Quando deu pela falta do seu tesouro, o negociante desesperou-se e mandou apregoar por toda a cidade que daria a quem devolvesse a caixa 10 moedas como recompensa. Apregoar. O que será que significa apregoar? Vamos ver no dicionário? Apregoar. Divulgar, anunciar publicamente e em voz alta. Os estudantes apregoavam a vitória das manifestações. Os fiéis apregoavam a palavra do Senhor. Então, o que significa apregoar? Significa anunciar em voz alta, falar para todo mundo ouvir, né? Então, qual será a palavra aqui que pode substituir a palavra apregoar? Partes interessadas, insultar, divulgar ou enganar? Qual você acha que é? Pensa aí um pouquinho. Então, apregoar pode ser substituído pela palavra divulgar. Vamos ver lá no nosso texto como ficou? Ó, primeiro faz lá o seu registro e ficou assim. Quando deu pela falta do seu tesouro, o negociante desesperou-se e mandou divulgar por toda a cidade que daria a quem devolvesse a caixa 10 moedas como recompensa. Vamos fazer mais uma juntos? Procurou o dono da caixa, mas este, depois de contar as moedas e ver que nada faltava, arrependeu-se da promessa que fizera e resolveu ludibriar o pobre homem. Ludibriar. O que será que significa? Vamos pesquisar lá no dicionário? Ludibriar. Utilizar palavra ardilosa com o intuito de enganar alguém, enganar, iludir. Então, ludibriar é mentir, falar algo que não é verdadeiro, seja sobre uma pessoa ou seja sobre algo. E agora? Qual é a palavra aqui da nossa atividade que pode substituir ludibriar no nosso texto? Partes interessadas, insultar ou enganar. Você já descobriu? Então, ludibriar pode ser substituído por enganar. Registra aí, ludibriar, enganar. Vamos ver como ficou nossa frase lá no texto? Procurou o dono da caixa, mas este, depois de contar as moedas e ver que nada faltava, arrependeu-se da promessa que fizera e resolveu enganar o pobre homem. Vamos para mais uma? O filósofo ouviu os dois litigantes. Litigantes, essa palavra é diferente, você já tinha ouvido ela antes? Então vamos lá, vamos ver no dicionário o que significa litigantes. Litigante, cada uma das partes de um litígio, demanda ou processo judicial. Então, litigante significa a disputa entre duas pessoas por alguma coisa ou por uma situação. Então, qual palavra pode substituir litigantes? Partes interessadas ou insultar? Essa tá fácil. Qual será? Partes interessadas. Registra aí no seu caderno e vamos ver o que significa. Como ficou a nossa frase? O filósofo ouviu os dois litigantes. Como que ficou?
O filósofo ouviu cada uma das partes interessadas. Essa frase foi a que mais teve alterações, você percebeu? Nós não podemos só trocar litigantes por partes interessadas. Nós precisamos fazer uma mudança aqui no começo, você percebeu? Então, ao invés de ouviu os dois litigantes, ficou ouviu cada uma das partes interessadas. Vamos para a nossa última frase. O rei perdoou-lhe, porém ordenou que desse ao pobre, além das 10 moedas, a valiosa serpente de ouro, como recompensa pelas injúrias que sofrera. Injúrias. Essa tá fácil, né? Injúrias. Só pode então ser substituída pela palavra insultar. O que é injúrias? Vamos ver aqui no dicionário o significado de injuriar. Ofender com ações ou ditos, difamar, insultar. Essa palavra era um pouco mais conhecida, né? E aí, você conseguiu fazer a sua atividade? Então vamos lá. Injúrias, insultar. Vou deixar aqui a atividade um minutinho para que você possa fazer a correção aí no seu caderno. Conferiu a sua atividade? Então agora vamos ver como ficou a última frase lá. O rei perdoou-lhe, porém ordenou que desse ao pobre, além das 10 moedas, a valiosa serpente de ouro como recompensa pelos insultos que sofrera. Nessa frase, a palavra insultos está diferente daqui do nosso registro, insultar. Lá no dicionário, a palavra insultar é um verbo, então ele traz o original, né? Insultar, divulgar, enganar, mas nós precisamos adequar a frase. Então o verbo aqui fica como? Recompensa pelos insultos que sofrera. Agora nós temos um desafio, descubra a palavra. Você irá descobrir qual é a palavra que nós vamos compreender o seu significado. O rei mandou vir o negociante e ouviu dele a outra versão do acontecido. Os ministros e nobres da corte foram unânimes em dar razão ao rico, pois o outro tão mal vestido não lhes parecia digno de crédito. Além disso, doía-lhes admitir que alguém, e não eles, recebesse a recompensa. Então agora aqui nós temos somente as vogais. E lá desse trecho do texto que eu acabei de ler, tem uma palavra que também nós vamos pesquisar o seu significado. Então você vai completar com as vogais e descobrir qual é essa palavra. E você conseguiu descobrir a palavra? Vamos ver qual é?
me. Unânime. Agora vamos ver o que o dicionário diz sobre essa palavra? Unânime, que está em conformidade com todos os demais, em sentimento, opinião e outros, que exprime acordo ou concordância geral, que vive em boa harmonia, que está de acordo, unânime, concorde. Agora vamos ver como está lá na nossa frase usada essa palavra, unânime. O rei mandou ouvir o negociante e ouviu dele a outra versão do acontecido. Os ministros e nobres da corte foram unânimes em dar razão ao rico. Então aqui, os ministros e os nobres da corte foram unânimes em dar razão ao rico. Significa que todos eles concordaram que quem tinha razão era o rico. Pois o outro tão mal vestido não lhes parecia digno de crédito. Além disso, doía-lhes admitir que alguém, e não eles, recebesse a recompensa. Conseguiu entender? Ficou claro para você? Então, agora, vamos para a nossa próxima atividade. Investigadores da língua portuguesa. Venha comigo ver essa frase. Ouvindo aquilo, o homem rico soltou um lamento arrependido e confessou tudo. Como ficaria essa frase se fosse mais de um homem? O que será que precisaria mudar nessa frase se fosse mais de um homem? Vamos ver? Ouvindo aquilo, os homens ricos soltaram um lamento arrependidos e confessaram tudo. Será que todas as palavras mudaram? Vamos ver o que mudou? O homem rico soltou. Como ficou? Os homens ricos soltaram um lamento arrependidos. Era arrependido, ficou arrependidos, e confessou, ficou confessaram tudo. Vamos ver mais uma? O rei mandou ouvir o negociante e ouviu dele a outra versão do acontecido. E se fosse mais de um negociante, como ficaria? Vamos ver? O rei mandou ouvir os negociantes e ouviu deles a outra versão do acontecido. Vamos ver o que mudou? O negociante ficou os negociantes. Dele, deles. As palavras que mudaram nessa frase são as palavras que se referem a mais de um negociante. As palavras que se referem ao rei permaneceram as mesmas, não teve alteração nenhuma. Vamos conferir mais uma? Vejo que não há pessoas honestas nesse mundo. E agora, como ficaria se fosse apenas uma pessoa? Vamos ver? Vejo que não há pessoa honesta nesse mundo. Também o que mudou? Pessoas honestas ficou pessoa honesta. Também não é necessário mudar todas as palavras da frase, somente aquelas que se referem à pessoa. O rico, porém, continuou afirmando que eram duas as serpentes. E agora, e se fosse uma serpente ao invés de duas serpentes, como ficaria essa frase? Vamos ver? O rico, porém, continuou afirmando que era uma serpente. Então, vamos conferir lá. Na primeira frase, eram duas as serpentes. Na segunda frase, o que mudou era uma serpente. A parte da frase que está se referindo à fala do homem rico não precisa de alterações. Somente a parte em que se refere à serpente. Você conseguiu compreender? Então, agora, vamos para uma atividade. Você irá precisar registrar apenas a atividade 4 no seu caderno e a sua resposta. O rei mandou chamar o filósofo. Como ficaria se fosse mais de um filósofo? Então, o seu registro é somente a reescrita dessa frase, colocando como se fosse mais de um filósofo. Vou dar um tempo para que você faça a atividade.
Foi difícil fazer essa atividade? Vamos ver como ficou? O rei mandou chamar os filósofos. O que mudou? O filósofo agora são os filósofos, mais de um filósofo. Mais uma frase para você fazer. Vamos lá. Os ministros deram razão ao rico. E se fosse um ministro? Lembre-se de registrar apenas a sua resposta, a reescrita dessa frase. Não precisa registrar tudo. Pode fazer sua atividade. Conseguiu fazer? Vamos conferir? Os ministros deram razão ao rico. E se fosse um ministro, ficaria: o ministro deu razão ao rico. Quais as palavras que mudaram? Os ministros deram e ficou: o ministro deu razão ao rico. Agora vamos ver aqui, vamos conferir. A primeira é: o rei mandou chamar os filósofos. E a número 2, o ministro deu razão ao rico. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Espero que tenha gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula.